Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios os vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu o que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Diga glória a Deus. Aleluia. Amados, na semana passada, no domingo passado, nós conversamos um pouco com os irmãos dentro desse texto. Nós falamos sobre a necessidade e o dever que nós temos de suportar uns aos outros, sobre a necessidade e o dever que nós temos de agradar uns aos outros. E muitas vezes nós somos assim muito egoístas, Se estiver bem comigo, deixa o resto para lá. Mas não, a Bíblia diz que nós devemos procurar agradar uns aos outros. Falamos sobre a necessidade que temos de acolher uns aos outros. Falamos também sobre a necessidade de exortar uns aos outros, que é quando a gente vê o irmão no erro, vê o irmão fazendo coisas indevidas. Este irmão tem que ser exortado, que eu estou vendo, que ele está passando por aquilo e o fim vai ser desagradável. Então tem que abrir o olho do irmão. Embora isso é um problema sério, que muitas pessoas não aceitam a correção, e você exorta ele e ele continua muitas vezes praticando as coisas erradas. Falamos também sobre a necessidade que temos de ajudar uns aos outros, e a necessidade de orarmos uns pelos outros. E encerramos falando sobre a necessidade que temos de amar uns aos outros. Isso é uma necessidade básica da igreja do Senhor Jesus, que todos nós temos e devemos sempre procurar melhorar nessas áreas, sempre estar melhorando. Hoje eu amo um pouco, amanhã um pouco mais, Hoje eu apoio, amanhã volto a apoiar de novo. Às vezes eu apoio, sou correspondido, já apoio uma outra pessoa, não vou ser correspondido. Mas isso não pode nos impedir de continuarmos exercitando o papel de crente. Não pode nos impedirmos de avançarmos na nossa maturidade cristã, de suportar uns aos outros, de procurar agradar uns aos outros, de procurar acolher uns aos outros e etc., como nós falamos no domingo passado. E dentro desse texto, para mim, ele é um texto assim muito rico. Ele fala de muitas coisas básicas na vida da igreja. E nós encerramos então o versículo 10, onde fala sobre amar cordialmente uns aos outros. E eu encerrei a minha ministração dizendo que amar é simplesmente você fazer algo para alguém sem esperar receber alguma coisa em troca. Talvez a maior deficiência da igreja praticar o tão requerido, o tão comentado, o tão falado amor, é porque quando alguém se fala a respeito de amor, ele está pensando: o que é que eu vou ganhar com isso?
que eu vou ganhar? Há pouco tempo atrás eu estava conversando com um irmão a respeito da obra, a respeito do crescimento, a respeito de fazer isso para Deus, fazer para a obra do Senhor. E ele disse: pastor, mas o povo não faz porque o povo não ganha nada com isso. Porque se eu faço as coisas só pensando, amados, em ganhar, eu só estou pensando em mim mesmo. E a Bíblia nos ensina diferente. A Bíblia diz que nós precisamos preocupar em agradar outras pessoas. Quando o assunto é amor, eu tenho que fazer e esperar a minha recompensa de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, alguém que eu vou exercitar o amor, praticar o amor, alguém que eu vou amar muito, alguém que eu vou trazer para perto, alguém que muitas vezes eu vou até mesmo enfiar a mão no bolso, alguém que às vezes eu vou tirar da boca dos meus filhos para colocar o pão na mesa dos filhos dele. A Bíblia diz que pessoas assim podem virar contra mim o seu calcanhar, mas isso não é motivo para mim deixar de exercitar o amor. Quantos estão entendendo, amados? Não é motivo para a igreja deixar de amar alguém. Não é motivo simplesmente porque alguém nos fez mal, porque alguém nos ofendeu. O texto também fala a respeito disso. Mas eu quero mudar um pouco. Como eu falei muito sobre amor na semana passada, eu quero falar um pouco mais nesta noite sobre a necessidade que nós temos de sermos crente maduro. Esse texto também trata a respeito disso. Nós precisamos crescer. Como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele disse: olha, quando eu era menino, falava como menino, mas agora que já cheguei a ser homem, então agora eu falo como homem, eu falo como pessoa madura, eu ajo como uma pessoa madura. E como igreja, nós precisamos crescer. E esse texto ele fala que quando o assunto é crescimento espiritual, ele fala que nós precisamos, nesse crescimento, ser fervorosos de espírito. Crente, irmãos, ele não pode estar com astral para baixo. Ele não pode levar a vida dele baseada nos horóscopos. Hoje a coisa não está muito boa para você, então não sai de casa, não vai para a rua, não vai trabalhar, não viaja você não pode viajar, nada disto. O crente ele precisa ser fervoroso, ainda que as coisas estão dizendo que vai acontecer tudo o contrário. Ele precisa ter fervor. Aí no versículo 11 fala exatamente sobre isso. Veja bem: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Gente, é tão bom quando você chega para abençoar uma família, para visitar alguém, e que essa pessoa ela está passando por luta, passando por dificuldade. Você muitas vezes não tem nenhuma palavra adequada para aconselhar, não tem nenhuma palavra à altura para trazer o consolo, o conforto para aquela família, mas ele tem um espírito fervoroso. Ele está dizendo: olha, eu vou vencer, Deus está no controle, eu estou passando por isso, mas o Senhor está comigo, Deus vai me abençoar. Isso é importante na vida cristã. E como cristão, nós precisamos ter esse fervor. Eu preciso sair desse culto nessa noite, não pensando se o culto foi bom, se foi ruim, se eu recebi aquilo que eu esperava receber ou se deixei de receber. Mas eu preciso já sair daqui procurando organizar o meu tempo, procurando organizar a minha vida para participar do culto no domingo passado, porque isso faz falta ao meu espírito. Aqui dentro eu preciso ter fervor de Deus na minha vida, fervor na oração, fervor na leitura da palavra, fervor no louvor, fervor no gostar de estar junto, de participar da comunhão com os irmãos. Eu disse para os irmãos da semana passada como foi bom a semana passada, onde aquela virose diabólica veio sobre a minha vida. Fiquei uns 10 dias aí, sofrendo dores, e o trem não ia embora. Mas foi tão gratificante
ver o fervor dos irmãos da célula ligando para mim. Até a irmã Lenita lá da roça ligou, preocupada com o meu estado de saúde. Isso é ser fervoroso, ver todo mundo participando. Olha, pastor, nós estamos aqui, estamos orando, estamos intercedendo. Irmãos, é bom você ver uma igreja assim. É bom você pastorear uma igreja que quando você fala para o irmão, irmão, nós precisamos fazer isso, ele abre a boca e diz, pode contar comigo, pastor. O meu tempo está assim, meio arrochado, mas eu vou dar um jeitinho nisso aí. Isso é fervor. E a Bíblia diz que nós precisamos dessa maturidade para podermos servir a Deus e assim também servirmos uns aos outros. Muitas pessoas, amados, desvia, muitas pessoas vai e vem, muitas pessoas saem da comunidade, muitas pessoas vão embora, é porque falta fervor na vida das pessoas. Aí eles começam a caçar alguém para colocar a culpa. Aí ele não vai achar, mas mesmo não achando, ele vai sacrificar alguém. Foi assim na vida de Adão lá no Jardim do Éden. Faltou fervor na vida dele, faltou comunhão com Deus, faltou vida com Deus. Ele deu ouvido a Eva. Quando Deus chega para ele e diz, Adão, o que aconteceu? Ele diz, não, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. A culpa é dela. Se eu estivesse sozinho no jardim, eu não tinha caído. Mas o Senhor me deu uma mulher, eu caí. Geralmente a tendência de alguém que não está vivendo no fogo do Espírito Santo é procurar colocar a culpa em alguém. Eu não oro porque o João não ora, eu não jejuo porque o Pedro não jejuma, eu não louvo porque aquele irmão não louva, não estou indo no monte porque o ciclano não está indo, eu não faço mais aquilo porque o fulano não está fazendo. Irmão, quando nós temos fervor, nós não estamos preocupados com quem está fazendo ou deixou de fazer. Nós sabemos que nós temos responsabilidade para com o reino de Deus. É aí que vai fazer diferença. E quando você vai fazer, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Pessoas que vão levantar contra mim, contra você, pessoas que vão concordar, discordar, sempre nós vamos encontrar no nosso caminho. Mas isso não pode nos desmotivar, porque a nossa motivação é o reino do céu. E só vamos conseguir se existir fervor de Deus nas nossas vidas. Eu não posso colocar o reino de Deus lá se der certo. Não. A Bíblia diz que o reino de Deus ele tem que ser trazido em primeiro lugar. E quando eu tenho fervor o suficiente para trazer o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, aí, irmão, não importa o que vão falar ou deixar de falar, não importa o que vão fazer ou se não vai fazer. Quanto a mim, eu tenho a responsabilidade de fazer. Aleluia. Mas só age assim o crente maduro, né? O crente maduro, ele pensa assim, olha, eu preciso participar, eu tenho que ir para a célula, né? Eu tenho que estar na escola bíblica dominical, eu tenho que estar no culto domingo à noite. A nossa igreja só tem um culto especial na semana, tem as outras reuniões, mas é o culto do domingo, então eu não posso matar o culto de domingo. Mas por que muita gente mata? Sim, de uma hora para outra, falta fervor. Nós sabemos que tem irmãos que são causas justas, são programações, irmão, não tem nada a ver quando você sai com a sua família, quando você viaja, não tem nada a ver, né? Eu gosto de pescar, estou pedindo a Deus para me dar uma folga para pescar esse ano, não sei se vou, entendeu? Vou também, mas nós não podemos fazer isso por qualquer coisa. Eu achei assim tão bom, estava ali, aí de repente uma irmã passou uma mensagem e ela disse, olha pastor, eu comprometi, tá aqui, ó, vou até ler para vocês, eu comprometi estar no culto hoje, mas eu tomo conta de 2 pessoas idosas e essas pessoas passaram mal, por isso eu não vou poder estar no culto. Isso é justo. Como é que eu vou sacrificar uma irmã dessa? Ela está em uma obrigação justa, né? E às vezes eu paro assim e penso, gente, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Como que eu vou chegar para um caboclo que
não veio no culto porque eu tinha que trabalhar para colocar o pão na mesa dos filhos. Irmão, não, você está errado. Como que eu vou fazer? Eu sei que a vida é isto, mas nós precisamos ter fervor de Deus, né? Ser fervoroso no Espírito, né? Participar da ministração da palavra, comendo isso, ingerindo isto, entendeu? Filtrando aquilo que está me abençoando. Muitas vezes, irmãos, coisas que eu já ouvi, e de repente eu ouço de novo, e eu sou ministrado com aquilo. Mas tem pessoas que às vezes, pela falta de fervor no seu espírito, quando o ministrador lê a Bíblia, diz: não, eu já sei isso aí de cor e salteado, perdi o meu dia na igreja hoje. Falta fervor na sua vida. Porque quando você está no fogo do Espírito, quando há fogo de Deus na sua vida, ele pode ler Gênesis 1, pode ler o Salmo 23, pode ler o Salmo 91, 121, 46, pode ler o 91, isso não importa. Você vai ouvir a palavra de Deus e vai comer, porque dentro de você tem uma alma que precisa ser alimentada. E a palavra de Deus, ela se renova, ela tem uma essência muito grande de transformação. E as coisas simples que mantêm o crente firme na fé. Muitos crentes que outrora eram crentes especiais, pareciam um Daniel na fé, hoje estão lá na sarjeta, servindo de cavalo do diabo, porque achou que as mensagens pregadas nos púlpitos da igreja não servia mais para ele, porque os pregadores estavam pregando coisas simples, e que eles precisavam agora de alguma coisa mais sofisticada. Aí foi procurando, até não achar mais nada. E hoje estão desviados. Amados, nós precisamos ser maduros. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, tem alguma coisa de tão extraordinário ali? Não tem. É uma linguagem escrita para todo mundo entender. Uma linguagem simples, né? Onde foi realmente simplificado, para que o povo pudesse entender a palavra de Deus e essa palavra pudesse queimar. O que aconteceu com os dois discípulos lá no caminho de Emaús? Eles iam andando, os dois ao lado dele, um outro homem chamado Jesus, e os três conversando, e eles não perceberam o que era. Mas quando Jesus conversava com aquela simplicidade, aquela palavra queimava o coração deles. É isso que precisa acontecer nas nossas vidas. Quando alguém fala do amor de Deus, seja uma palavra sofisticada, com toda, programática dentro da teologia, colocando os T's no lugar certo, os pontos, as vírgulas, sem tirar e sem pôr. Amém, glória a Deus. Que tem pessoas que agem assim, mas quando o irmão é simples como eu, ou mais simples ainda, nós precisamos aprender a glorificar a Deus, porque o Evangelho, ele arde o nosso coração, ele queima. Irmãos, é gostoso quando você está vivendo no fervor do Espírito e que a palavra está queimando o seu coração. Então a primeira colocação nessa noite é ser fervoroso de Espírito. Aleluia. Segunda, também no versículo 11, zelo na obra. Zelo na obra. Zelo pelas coisas de Deus. Veja bem, no zelo não sejais remisso. Não sejais remisso. Irmãos, nós como crente, nós precisamos despertar para essas coisas simples. Deus, ele diz: olha, se alguém não for fiel no pouco, ele não será colocado sobre o muito. Talvez o que você está fazendo para Deus hoje, aparentemente diante dos olhos humanos, parece que não significa nada. Mas é aí que está a prova do seu caráter. É aí que Deus vai tratar com você. É aí que Deus vai descobrir o nível do seu zelo por esse pouco que você está fazendo hoje, para que no dia de amanhã o Senhor possa te confiar coisas grandes.
Tem pessoas que o sonho dele é ser um grande pastor, principalmente numa igreja de 5 mil membros, né? Essa é a visão de quase todo seminarista. Porque você passou da igreja de 5 mil membros, carrão do ano na garagem, uma casona e tal, e essas coisas todas. Mas ele não para pensar. Para você chegar num padrão desse, ele tem que ter disposição de cuidar de pouca gente. De ir para Caiçara, Cibele, Vila São José, Guaraí, Tetoraí, lá para a Vila Mutirão. Não, a visão dele é estar na frente de uma grande multidão. E aí? Eu tenho sido zeloso no pouco que Deus tem me colocado. E às vezes Deus coloca uma pessoa, só uma pessoa para a gente cuidar. E quando chega na hora de você zelar por isso, às vezes você não zela. Amados, são coisas simples, mas que nós precisamos despertar. Terceiro ponto: uma vida de maturidade cristã. Nós precisamos nos alegrarmos na esperança. Alegrarmos na esperança. Qual a sua esperança? Qual a sua esperança? Esse dia para trás nós tivemos, agora não sei, talvez não tenha nem um mês, uma pessoa sozinha parece que ganhou 110 milhões na Mega Sena, né? Lá parece do Sul. Essa não é a sua esperança, é? Não é? Tem certeza disso? 110 milhões, gente, é muito dinheiro. Não é verdade? É muito dinheiro. E se existe uma coisa boa nessa terra, é dinheiro. Dinheiro é bom. Se você falar que não é, depois fala o seguinte: pega o seu talão de cheque, vê quanto você tem na conta lá, e assina e passa para mim, porque dinheiro é bom. Mas essa não pode ser a esperança cristã, porque a Bíblia diz que tudo isso acaba. A palavra de Deus diz que tudo isso, a traça corrói, ou destrói, o ferrugem corrói, tudo isso acaba, tudo isso passa. A verdadeira esperança do crente, ela precisa ser renovada cada dia. E a nossa verdadeira esperança não importa se é hoje, se é amanhã, se é depois, se é daqui 50, 70, 80, 100, 200, 300 anos, isso não importa. A verdadeira esperança do cristão precisa ser com relação à volta de Jesus. Um crente que não espera a volta de Jesus, ele precisa repensar na sua vida cristã. Infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar mais. Esse tempo atrás eu preguei sobre essa preocupação, e eu disse que nas décadas passadas, no milênio passado, pregaram muito a respeito da volta de Jesus. A quase todo culto de evangelismo, o assunto era a volta de Jesus. Entendeu? Muita gente até afirmou que não passaria de 2000 anos. Até no ano 2000 Jesus voltaria. Isso, pastores de renome escreveram muitos artigos, muitos livros. Hoje, inclusive, você chega nas livrarias hoje, quase você não vê artigo mais sobre a volta de Jesus. Quase você não vê mais artigos sobre a grande tribulação, sobre o milênio. Os escritores daquela época sumiram-se todos. Não? E a igreja está caminhando para uma esperança muito terrena, onde não se valoriza a verdadeira esperança, que ainda é a volta do Senhor Jesus. Nós estamos em 2014. Veja só, nesses últimos 14 anos, pouco se ouve falar a respeito da tão esperada
volta de Jesus. Pouco se ouve. Mas que os crentes não estão acreditando que Ele vai voltar. Agora, olha aqui para mim, amados. Olha aqui para mim, igreja abençoada. Eu quero afirmar para você nessa noite que essa continua sendo a minha esperança. Precisa continuar sendo a sua grande esperança, se Deus te der a oportunidade para você executar um projeto maravilhoso, abençoado aqui na terra, abençoar a sua família, abençoar muitas pessoas da sociedade, dando emprego para muitas pessoas através da sua empresa, abençoar o reino de Deus, amém, glorifica a Deus por isso, exalta o Senhor pela realização do seu sonho, mas eu continuo dizendo para você, que a sua verdadeira esperança precisa continuar sendo a manifestação da glória de Deus, para buscar os lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Sem isso não tem sentido a vida cristã, amados. E olha aqui, o que eu quero dizer para você nesta noite. Você acha que Jesus vai voltar? Quando você acha que Jesus vai voltar? Nós estamos falando da vinda repentina do Senhor Jesus. A grande esperança da igreja é que o Senhor vem nas nuvens, né, com os anjos tocando trombeta para buscar a igreja para o arrebatamento. Mas olha aqui, amados, muitos dos nossos irmãos que esperaram a volta de Jesus já tiveram um encontro com Ele. Jesus já voltou para eles. Então, ainda que se nós não tivermos a oportunidade de estarmos aqui e subirmos no arrebatamento da igreja, mas nós precisamos permanecer com essa esperança viva, que no dia em que o Senhor cumpriu o propósito dele nas nossas vidas aqui na terra, nós vamos encontrar com Ele. Jesus vai voltar para mim, para você, como Ele tem voltado para muitas pessoas. Muitas pessoas já viveram isso. Então, amados, vida cristã, na vida cristã essa esperança precisa estar viva. Aí eu não vou falar a respeito da volta de Jesus só porque falaram que Ele voltava até o ano 2000 e não voltou. A Bíblia diz que Ele vai voltar, isso aqui basta. Não importa quando. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas diz que Ele vai voltar. E aí que eu preciso me firmar. É isso que eu preciso entender. Quarto, versículo 12 fala: sede paciente na tribulação. Oh, amados, quantos crentes que têm caído nos momentos de tribulação, gente? Quantas pessoas que estão indo a 1000 por hora e de repente vem as lutas, vem as dificuldades, aí ele desiste de buscar a Deus. Ele desiste de viver em comunhão com os irmãos, só porque ele está passando por tribulação. Mas a Bíblia diz que aí o verdadeiro cristão, ele vai permanecer paciente, ele vai esperar. E o salmista disse: olha, eu esperei no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Então, sede paciente na tribulação. A luta está aí, mas eu vou esperar. Eu vou ter paciência. Jesus tem bom ânimo, eu já venci. Diabo, você levantou, eu quero dizer para você: você é um derrotado. Está lá, a Bíblia diz que você é, então você é derrotado. E aqui não tem vez não. Eu vou permanecer até o final. Tem pessoas que às vezes tocam Jesus por alguns reais, alguns momentos de prazeres, só porque a coisa não deu como ele pensou, como ele projetou, só como não saiu porque ele acha que deveria ser assim, e aconteceu um meio tempo lá, e ele diz: não, esse negócio não é para mim não. Irmão, paciência.
depois da você permanecer paciente, Deus vai trazer uma grande abundância sobre a sua vida. Mas as lutas vêm, as tribulações vêm, é por isso que nós precisamos estar de Bíblia na mão, né? Olha só, uma grande deficiência da vida do povo de Deus: ser perseverante na oração. Sede perseverante na oração. Eu não posso ter o hábito de orar só na igreja. Eu não posso ter o hábito de orar só com um grupo de irmãos. Eu não posso ter o hábito de orar só na célula. Eu não posso ter o hábito de orar só no dia que eu vou ser discipulado. Não, irmãos. Oração precisa ser um hábito constante. Ela precisa ser uma coisa de perseverança, ser persistente. Você sabe aquele dia assim que você ora e parece que a sua oração não passou daqui? Aí tem dia que a coisa alivia um pouquinho, parece que ela foi no teto, mas não rompe, não flui, não vai, né? Aí você diz: não, eu estou orando, não está acontecendo nada, a coisa não está fluindo. Quanto mais eu oro, o trem está, como diz o goiano, está petecando, eu vou parar de orar, vou desistir, não vou mais fazer campanha, não vou ler mais a Bíblia, não vou louvar, não vou orar, não vou fazer mais nada, não vou mais na igreja. Quantas pessoas têm derrotado por causa dessas atitudes? Às vezes a bênção está quase chegando, está batendo na trave, ele desiste perto da bênção. Aí lá na frente ele desperta, tem que voltar lá atrás e começar tudo de novo. Nós precisamos pregar o exemplo de Daniel. Daniel, ele orou, e diz a Bíblia que quando ele orou em busca de uma revelação de Deus, ele ficou ali prostrado porque ele não obteve a resposta. Isso levou ele a continuar perseverante na oração por 21 dias. 21 dias de luta, enfrentando o mundo espiritual. Depois de 21 dias, o Senhor envia um anjo para guerrear no mundo espiritual contra as autoridades da maldade, para romper aquilo que tinha impedido a bênção de chegar até Daniel. E o anjo chega para ele e diz: Daniel, a sua oração foi o quê? Respondida. Foi ouvida e respondida no primeiro momento. Quando você orou, Deus ouviu e respondeu a sua oração. Mas os demônios se levantaram e impediram a bênção de chegar. Mas eu fui enviado do Senhor para te trazer a vitória. É aí, irmãos, que vai fazer diferença nas nossas vidas. Ah, estou orando hoje, o trem não vai, não flui, não acontece. Eu tenho que permanecer, porque vai acontecer. Não existe oração sem resposta. Não existe oração sem resposta. Às vezes eu paro assim: Deus, quantas campanhas de oração já fiz fora da igreja, né? O ano passado larguei praticamente a minha família por 40 dias em casa, e todas as noites no monte. 20 dias eu fiz da meia-noite às 3 da manhã. Depois 20 dias de meia-noite às 6 da manhã. Eu digo: na hora que o Senhor agir, o diabo sai da frente, porque Deus vai agir, Deus vai fazer, vai acontecer. Eu tenho que continuar perseverando, sempre lembrando o Senhor Deus. O Senhor lembra, e Deus não esquece, né? Ele não esquece. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, Deus não vai esquecer da sua oração. Aleluia.
Então, como participante do corpo de Cristo, em uma vida de maturidade cristã, nós precisamos ser fervorosos, zelosos na obra, alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverante na oração, e precisamos ser participantes nas necessidades do santo. Precisamos ser participantes das necessidades dos santos. Irmãos, às vezes eu fico preocupado quando as pessoas nos procuram de tudo quanto é igreja para pedir ajuda. Pessoas de igreja rica, pessoas que têm condição financeira de fazer um bom trabalho. E às vezes vem procurar nós que estamos nascendo agora. Esse dia para trás um irmão clamou numa reunião porque ele teve que dar um bujão de gás para uma irmã. Digo, não, irmão, se você ficasse aqui, igual tem semana que eu fico, é bujão de gás, é cesta, é luz, é água. Meu Deus. É irmãos que chegam, não tem coragem de pedir, pega emprestado, nunca mais você vê. Entendeu? Igreja é isso aí. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter a maturidade de sermos participantes das necessidades da comunidade, da igreja. Agora, irmão, nós não temos responsabilidade com todo mundo lá fora, né? Eu tenho ainda algumas dificuldades. Tenho procurado quebrar isso, abençoar todo mundo que vem, que pede ajuda. Mas eu acho que a nossa verdadeira responsabilidade é com a nossa comunidade, é com a nossa igreja, é com os nossos irmãos. Qual é a necessidade do irmão? Eu falei aqui semana passada, vou repetir aqui só para recapitular, do irmão que perdeu a lavoura de pimenta, né? Fui lá, tirei os meus peão, pagando do meu bolso, fui lá, irmão, essas pimentas não prestam mais, você tem muda lá, nós vamos vir aqui, vamos plantar. Plantou, está lá, está uma benção. Está lá o pastor Tibério, lá morando na roça, no Santana. Eu cheguei lá, Tibério, você está aqui, trabalhando para os outros, ganhando R$45 por dia. Vamos plantar uma lavoura de pimenta aqui. E eu fiz as mudas de pimenta. Hoje eu não vim na escola dominical, porque o único dia que eu tive tempo de plantar as pimentas para ele foi hoje. Fui lá, mais um outro irmão da igreja, deixamos lá 340 mudas de pimenta plantada. Isso é ver a necessidade na vida de uma pessoa e procurar solucionar. Irmãos, isso é bíblico. Isso é a igreja primitiva, é a igreja do Atos. Tem um irmão que está passando necessidade, eu posso então estender a mão para o irmão. Eu não quero ver o irmão trabalhando para os outros, vendendo dia na roça, o resto da vida dele. Digo, não, irmão, planta esse pedacinho aqui, se você gostar, depois você continua, e através disso aqui, você vai ganhar muito mais. Então, nós precisamos contactar essas necessidades e procurar fazer alguma coisa. Ser participante das necessidades uns dos outros. Aleluia. Descobre um irmão essa semana que está necessitando de alguma coisa. Irmão, eu quero te ajudar. Se você não der conta de ajudar sozinho, chama um outro irmão para ajudar você. Se 2 não der, chama 3, chama 4. Se os 4 não der, chama a célula toda. Se a célula toda não der, chama a igreja. Me chama lá. Irmãos, isso é igreja. Quantos estão entendendo, amados? Nós não podemos ficar alheios às necessidades uns dos outros, né, Adriano? Ainda que seja de última hora, né? Ainda que seja no último momento, nós temos que buscar uma solução. Aleluia. Estou encerrando. Aí vamos aqui. Versículo 13. Fala: compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Praticai a hospitalidade. Eu não sei porquê. Hoje, muitos servos de Deus têm dificuldade de levar alguém para hospedar na sua casa. Gente, isso é tão gratificante.
tão maravilhoso quando você recebe alguém na sua casa, né? Isso é praticar hospitalidade. Abrir a sua casa para irmãos que estão vindo de outras cidades, que estão participando de eventos, entendeu? Amar esses irmãos, servir esses irmãos. Isso faz parte de uma vida cristã madura. Na minha época de mocidade na igreja, sabe esses eventos que fazem hoje, onde você tem que pegar a mocidade e levar tudo para as escolas para fazer baderna? Na minha época não existia isso. Se hospedava 2, 3 mil jovens e ia uns para a casa dos outros. Tinha casa de irmão que você chegava, tinha jovem para tudo quanto é lado, é jovem no quarto, jovem na cozinha, jovem na sala, é jovem dormindo no sofá, é jovem dormindo no chão, mas estava ali uma vida em comum, sabe? E através dali muitos irmãozinhos que iam naqueles eventos começavam a relacionar com as irmãs com os irmãos, e ali então acabava dando muitos casamentos abençoados, né? Hoje, às vezes vem pessoas de fora participar de um evento, o pessoal de fora vai para os colégios e a igreja não envolve, entendeu? A igreja local não envolve, e quando a igreja não envolve, a igreja não é abençoada, a igreja fica de fora, ela não passa a conhecer ninguém, termina a festa, você não pegou o telefone de ninguém, não sabe onde ninguém mora, não sabe de onde veio, entendeu? Não recebeu uma palavra, não recebeu uma ministração, não orou com ninguém, ninguém de fora orou por você. Irmãos, a igreja precisa fazer diferença. Digam glória a Jesus. Aleluia. Encerrando, que não é uma coisa fácil, mas precisa acontecer na vida da igreja. Deus não levantou a igreja para amaldiçoar, para perseguir ninguém. E por último aí no versículo 14, diz: abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoai. Aí tem muitas pessoas que dizem: não, mas a Bíblia diz que aquele que eu abençoar será abençoado, aquele que eu amaldiçoar será amaldiçoado. É claro, é verdade que a Bíblia diz isso, irmãos, mas é muito mais fácil para mim tomar a decisão de ser abençoador do que amaldiçoador. A minha recompensa é maior. Então, como uma vida cristã madura, eu preciso aprender a ser abençoador dos meus inimigos, das pessoas que se levantam contra a minha vida. Eu não posso desejar o mal, não posso pagar com o mesmo troco. Eu tenho que orar por ele, tenho que interceder por ele, tenho que continuar amando, tenho que continuar desejando bem, tenho que continuar investindo na vida dele. É isso que a Bíblia manda nós fazer. É isso que a Bíblia nos ensina. Abençoai os vossos inimigos. Ah não, fulano pisou no meu calo. A quem mandou você ter calo? É para aguentar mesmo, para engrossar o pé, entendeu? E todos nós temos esses calinhos, né? De vez em quando não dá uma pisada, ai. E aí só o sangue do cordeiro. Mas a maturidade, ela nos leva para a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela ministra aos nossos corações. E aí quando alguém nos levanta contra nós, quando alguém vem contra as nossas vidas, a gente volta para o sermão da montanha, e a palavra diz: olha, bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos, bem-aventurados sois quando vos injuriares e mentindo e disser todo mal contra vós, aleluia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Irmão, é Bíblia.
se ninguém nunca falasse nada para nos ofender, seria tão bom, né? Mas só no céu. Lá no céu vai ser festa, vai ser glória, vai ser regozijo, vai ser aleluia para lá, glória a Deus, aleluia, né? Mas aqui, amados, nós precisamos aprender a fazer o quê? Suportar. Essa é a palavra certa. Suportar. A pessoa está te odiando e você está, Deus, olha, o Senhor sabe que eu, Bento, eu, Diani, eu gostaria muito de poder pular no pescoço dele e ver o que acontece com um frango destroncado. Mas eu não posso, Senhor, porque eu sou lavado e remido pelo sangue, e a sua palavra manda eu amar esse irmão. Então me dá graça para amar ele. Me dá graça. Às vezes eu não estou amando, irmãos. Eu não estou amando. Lá no meu coração eu gostaria de fazer a mesma coisa que ele fez, pisar do mesmo jeito. Se ele pisou no meu calo, eu gostaria de pisar nos dois dele. Entendeu? Mas eu tenho que ir para a presença do Senhor e dizer: Deus, me dá graça. Me ensina a suportar. Me ajuda, Senhor. Eu não estou dando conta. Eu preciso da intervenção do Senhor na minha vida nesta hora, para que eu não venha pecar contra o meu irmão. Quantos estão entendendo, amados? Isso é vida cristã. Isso é Deus nas nossas vidas. Convida este irmão para colocar de pé. E nós vamos orar nesta noite. Que Deus possa nos dar graça como igreja, que possamos continuar adquirindo essa maturidade, que esse fervor de espírito jamais venha apagar, né? Que possamos ter essa umbridade espiritual de suportar verdadeiramente uns aos outros. Se precisar chamar, exortar, vamos fazer, mas vamos fazer com amor, né? Para que Deus continue nos dando graça, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abrace com esse irmão que está do seu lado agora. E vamos orar uns pelos outros. Vamos orar. Abrace com ele. Aleluia, Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Jesus amado, eu coloco, meu Deus, a minha vida, Senhor, nas tuas mãos, Senhor amado, na sua presença. Oh, meu Deus, peço ao Senhor nesta noite, Deus, dai-me graça, ensina-me a amar mais, ensina a suportar, ensina, meu Deus, a compartilhar nas necessidades.